Bem, tudo bem? Hoje a gente vai começar, deixa eu me apresentar aqui antes. Meu nome é Marcos Suca, eu sou fundador da Booster e hoje eu estou iniciando uma série de entrevistas para trazer para vocês os parceiros da Booster e apresentar um pouquinho mais do conhecimento deles, das habilidades deles. E hoje eu convidei o André. O André é um cara fera em comunicação não violenta, tem um conhecimento muito grande é, em inovação, em experiências em Israel, que eu vou pedir, inclusive, para ele contar um pouco dessa história antes da gente iniciar o nosso bate-papo. E André, bem-vindo, Muito prazerzão conversar com obrigado. você hoje. Queria que você se apresentasse rapidamente aí para o nosso público, para que o pessoal possa te conhecer melhor. Com o maior prazer. Obrigado, Marcos, pelo convite, pela parceria. Bom estar aí em contato em relação contigo. Bom, meu nome é André Chucide. Eu sou um representante de instituições internacionais na América Latina, instituições acadêmicas, então represento a Universidade de Tel Aviv, desde 2015. Essa é a minha função, foi, vamos dizer assim, a função que mais me trouxe aprendizados, isso de como as relações importam, a comunicação importa Legal. para profissionalmente sobressair-se, né? Eu acho que isso é uma das grandes lições que eu tomo desse trabalho específico, Sim. só pontuando isso por enquanto, né? Acho que tem a ver com o nosso tema de hoje, mas é isso. Representa a Universidade de Tel Aviv, buscando parcerias institucionais, principalmente recrutando alunos e alunas para fazer os programas internacionais da universidade, e também relações com professores, às vezes organizando workshops, organizo feiras acadêmicas. Então, sou um faz tudo dessa parte aqui de marketing e recrutamento da Universidade de Tel Aviv, parcerias. Também tenho alguma experiência representando startups alemãs, francesas, israelenses também, que já entram numa parte mais de inovação, de business development, de como trazer essas empresas que têm uma outra cultura, né, um outro software para ingressar aqui na América Latina, que tem outras línguas, outras culturas, né, outro modo de fazer negócios também. E acho que ficar nessa ponte é muito satisfatório para mim, né? Gosto Legal. disso, de me comunicar com outras pessoas, trazer o que a gente tem de melhor aqui dessa parte do mundo e trocar, né? Então, essa é minha experiência aí com Israel e inovação, né? Muito a Universidade de Tel Aviv é um dos principais institutos que traz novas tecnologias, novos softwares, novos aplicativos, é considerada a universidade top 100 no mundo para inovação. E tem uma coisa meio indissociável em Israel entre academia e governo e sociedade civil no que tem a ver com um ecossistema de inovação, né? Acho que Israel é tão bem sucedido em inovação porque eles têm esse ecossistema que está todo mundo se conversando para fazer as coisas realmente saírem do papel de maneira efetiva. Então, eu tive a chance ao longo desses 8 anos aí de cabeça na América Latina, na Universidade de Tel Aviv, de conhecer também muito startup, de ir para Israel, conhecer o ecossistema de inovação, ver como é que eles estão fazendo lá e trazer isso um pouquinho também para a experiência aqui no Brasil. Muito E aí, bom. em paralelo com a comunicação não violenta, né, já pontuando a minha experiência com isso mais especificamente, desde 2016 ou 2017, quando eu tive o primeiro contato num workshop aqui em São Paulo, em comunicação não violenta, com o Dominique Barter, que é uma figura, um francês que mora no Rio já há muitas décadas. Ele foi assessor direto do Marshall Rosenberg, que foi o fundador da comunicação não violenta. Então, ele dá esses workshops pelo Brasil. Eu tive esse primeiro workshop, me encantei pela ferramenta e já faz aí uns 6 anos que eu vou me aperfeiçoando, ministro alguns workshops relacionados a isso e vou ligando os pontos entre as diferentes atuações aqui. Bom, muito bom. Então, para iniciar nosso bate-papo, André, você falou muito aí das relações que você teve aí ao longo da sua vida profissional, e eu queria saber o que a comunicação não violenta pode contribuir para as relações entre as pessoas, seja no âmbito pessoal, seja no âmbito profissional. Como é que a gente pode usar essa ferramenta aí para aprimorar as nossas relações? Com certeza, maravilha. Então, para definir de maneira bem sucinta a comunicação não violenta, ela seria
um kit de ferramentas, né? um driver que a gente instala para como a Legal. gente pode, ao estar se comunicando, independente de qual contexto seja, levando em consideração quais são as necessidades que todos nós temos como seres humanos, né? E se essas necessidades elas estão sendo atendidas ou não, sentimentos diversos vão prover dela. Então, às vezes você está andando na rua, você, enfim, vai comprar seu pãozinho na padaria, aquela padaria que você já vai todo dia, você já conhece ali o funcionário ou a funcionária que te atende, pergunta, bom dia, tudo bem? E a pessoa pode te responder, olha, não tá muito bem não, né? Hoje eu tô me sentindo meio angustiado. Nossa, por que você está se sentindo assim? Ah, eu ia saindo de casa hoje de manhã, mas né, fui chegando perto ali do ônibus e fui vendo tinha um monte de gente e tal, aquilo já foi me dando uma sensação de sufoco. Aí você Uhum. percebe, puxa, né? Você quase sente junto com a pessoa, né? Sim, Nossa, será que isso é porque, né? Você tem que vir trabalhar, não tem jeito, mas o ônibus está lotado, né? Causa uma sensação ruim mesmo, né? E a sim. pessoa vai se sentindo acolhida por causa disso, porque você consegue ir se entrando na pele dela, porque você é ser humano também, né? Legal. Então, isso é um pequeno exemplo para um processo de empatia, né? Que é uma palavra-chave, assim, que já está muito na moda também, mas é uma palavra-chave dentro da comunicação não violenta, que quer dizer basicamente você conseguir se pôr na pele do outro, da outra, e correlacionar que essa pessoa tinha uma necessidade de conforto ou de espaço para ir trabalhar de uma maneira mais pressurizada, mas ela tinha que pegar o ônibus cheio, então ela já se sentiu angustiada e chegou angustiada no dia de trabalho, né? Legal. Claro, Vai isso é um esse exemplo. processo, então, só esse processo, então, a habilidade da pessoa foi muito mais de escutar o sofrimento da outra do que tentar resolver, foi isso? Sim, com certeza. A gente está falando assim de um processo em que o falar ele é muito mais ponderado, né? Então, Legal. talvez a gente tenha uma tendência na nossa sociedade de, vai, agora eu tô julgando total, né? Acho que é quase que um dito, mas assim, a gente fala muito mais do que a gente ouve, né? A gente fala pelos cotovelos, a gente quer ver quem quer falar mais alto, achando que Aham. tem alguém que pode até sair vencedor do discurso porque impôs o seu ponto de vista. Na comunicação não violenta, a gente está trabalhando assim, como você bem disse, né? A sensibilidade da escuta. Que eu estou escutando aquela pessoa dizer, nossa, o que será que é o processo por trás ela estar me transmitindo essa sensação, esse sentimento, que pode ser Uhum. uma euforia também. Às vezes a pessoa, você percebe ali que você vai comprar seu pãozinho, a pessoa está muito mais feliz que no dia anterior. Nossa, você está tão alegre hoje, aconteceu alguma coisa especial. Nossa, sim, foi aniversário da minha filha. Ah, parabéns, obrigado por lembrar. Toma, um pãozinho de graça, sabe? Você, Sim, sim. você fica Vale mais para atento a essas nuances. todas, E eu acho vale que para os isso humores, né, isso faz com daí. que todo mundo saia melhor do processo, sabe? Legal. A pessoa se sente contemplada, você se sente contemplado porque a pessoa te devolve o carinho, né? Te devolve a presença e realmente acho que se a gente tem tanto problema emocional, também não só depressão, que já virou também entre aspas, né, onde a gente coloca, onde a gente deposita qualquer frustração, assim, com o modus operandi da sociedade, vou entrando numa depressão. Também acho que tem Uhum. suas generalizações, mas acho que a gente tem tantas questões psicológicas na nossa sociedade porque a gente não é acolhido, não é Sim. acolhida, a gente não é escutado de verdade, ou a gente não aprendeu as ferramentas para fazê-lo. E a comunicação não violenta traz um kit de ferramentas que alguns princípios bastante básicos que já ajudam qualquer pessoa a ampliarem essa escuta, ampliarem essa possibilidade de que a pessoa está realmente querendo me dizer, o que está na entrelinha e como então eu posso sintetizar de uma maneira efetiva para mostrar que eu estou junto com ela, né? Legal, legal. Foi bom você ter falado de ferramentas, André, que eu, por exemplo, tem momentos na minha vida, apesar de conhecer um pouco de comunicação não violenta, quando eu estou no meio de um conflito, tem muitas vezes que eu não consigo controlar minhas emoções e acabo me deixando levar pelo conflito, seja na vida profissional, seja na vida pessoal. Muitas vezes eu consigo trabalhar minha respiração e através da minha prática de meditação eu controlo. Mas na comunicação violenta, que ferramentas são essas que eu posso utilizar quando o clima está quente
e eu preciso, de alguma maneira, tentar acalmar os ânimos ali para voltar a harmonia para o local? Essa é uma belíssima pergunta, e eu Obrigado. diria que a primeira resposta, ela não está diretamente conectada à CNV, senão com um princípio básico do ser humano, que é o potencial de respirar. De Legal. entender que, assim, se a coisa está quente, né, se a batata está quente, se você tem aquele impulso de falar, já significa que você tem uma emoção te dominando ali, que pode ser a ansiedade, que pode ser a irritabilidade, né, que pode ser a raiva, né, que são sentimentos que despertam, trazem uma espécie de um fogo interno e a gente tem um impulso, né? Uhum. E muitas vezes, quando a gente fala e age por impulso, logo depois a gente já se arrepende, né? Eu acho que, Verdade. não sei, nas minhas experiências, pelo menos, assim são, e não quer Uhum. dizer que eu mesmo tendo meus estudos não tenha também esses momentos de impulso, né? Uhum. Sou ser humano, Mas- não quer dizer que eu seja mais elevado por causa disso, mas eu talvez tenha mais atenção, né? Eu acho que Uhum. essa é a palavra. A CNV traz atenção. Então, ao perceber que eu estou entrando num padrão, que olha só, estou ficando aqui com o pensamento acelerado, estou com esse calor aqui no peito, eu acho que eu estou ficando irritado, né? Claro que depende do tempo de margem de ação que você tem, se você está num processo de equipe e tudo mais, Uhum. isso pode trazer outras estratégias. Se você está falando só do seu lado pessoal, e às vezes está numa situação que você pode tomar os seus minutos até tomar uma grande decisão sobre aquela informação que chegou e te causou aquele impacto, respira. Uhum. Respira e traz primeiro a segurança de que você não precisa responder nada naquele segundo. Que a melhor Entendi. resposta que você pode dar vai depender de uma ponderação, né? De você dar Uhum. um tempo para que as coisas se decantem, para que você entenda o que está acontecendo internamente, e aí você pode ventilar aquilo de uma maneira mais ponderada. Entendi. Então, Entendi. assim, é fácil? Não. Não. Porque quando veio o impulso de falar, você quer falar de uma vez, né? Você já Verdade. xingou a mãe, a sogra, a tia, todo mundo aqui, você está com a razão, e você quer então espalmar a sua razão na mesa. É um sentimento bom. É um sentimento, antes de acontecer, é um sentimento de poder. Tipo, Sim. eu tô certo. Tô certo e vai todo mundo para aquele lugar que não entende que eu tô certo. Aí você aplica a sua verdade ali, recebe uma resposta de uma pessoa que talvez seja envolvida e fala alguma coisa, puta, não pensei sobre isso. Tem razão. Mas aí você já falou de uma maneira agressiva. E você já Verdade. entrou numa espiral de conflito. Você só realiza isso depois, né? Então, acho que a dica é, para qualquer que seja a situação, respira, dá um passo atrás, reflete, Uhum. veja o que você está sentindo. E a CNV te ajuda a entender como é que você nomeia o sentimento. A gente Uhum. tem o costume de dizer, eu estou feliz, eu estou triste, né? Estou alegre, eu estou frustrado, estou cansado. Enfim, a gente talvez tenha um repertório de 5 sentimentos na manga, né? Sim. Sendo que, na verdade, o que a CNV vai trazer, e essa é uma das maiores ferramentas já entrando nessa seara, Uhum. que é a expansão da nomeação de sentimentos, né? Legal. Puxa, hoje eu estou me sentindo desmotivado. Hoje eu estou me sentindo exausto. Uhum. Hoje eu estou me sentindo eufórico. Hoje eu estou me sentindo empoderado. Uhum. Enfim, assim que eu nomeio um sentimento, você, Marcos, de alguma maneira talvez te cause uma sensação interna. Talvez você Sim. esteja sentindo comigo porque em algum lugar você já se sentiu assim também, certo? Uhum. Então você conecta através da palavra um sentimento. E aí eu acho isso muito legal, porque não são sentimentos que a gente costuma verbalizar no dia a dia. Às vezes a gente fala esses Sim. nomes, né? Mas talvez a gente, por uma questão de não trabalhar muito esse repertório de sentimentos, a gente fale que a gente está feliz, está triste, estou irritado, estou irritada, estou Uhum. cansado, estou cansada, né? Generalizações, tem outros. Mas a CNV vem para trazer esse repertório maior de sentimentos que Co- faz com que a gente construa para si mesmo essa possibilidade. Putz, por que eu tô com esse ímpeto de falar tão rapidamente? Nossa, acho que eu tô me sentindo um pouco desequilibrado, porque essa informação
percebi que ela tocou nessa questão pessoal que eu tenho. Você faz uma autoanálise sua, se acolhe por entender, putz, realmente, né, eu tenho esse espinho aqui emocional, isso que eu recebi tocou diretamente lá. Legal. Tudo bem, justo, Então, eu posso me sentir assim. Respira. Como é que eu trago de volta, né? Agora, de uma maneira mais ponderada. É isso. Legal. Então, tentar ser mais específico com os nossos sentimentos, ele ajuda nesse processo aí de uma comunicação não violenta com o outro. E com nós mesmos. Legal. Né? Acho que é isso. Tem um diálogo interno e um diálogo externo. Entendi. Nesse processo de eu me desarmar. Com Entendi. certeza. Se desarmar de padrões, se desarmar de modos de fazer, se desarmar de verdades, né? Uhum. Entender que a coisa é complexa mesmo, entender que nós não somos máquinas, somos seres humanos, seres que sentem, e entender, e aí acho que aí está o outro ponto da base da comunicação não violenta, que é a gente sente, né? Uhum. Se a gente sente emoções consideradas positivas, é provavelmente porque uma necessidade humana básica está sendo suprida. Eu já vou explicar o que isso significa. Uhum. Quando a gente sente uma emoção que a gente considera negativa, é em geral porque uma necessidade humana básica não está sendo contemplada. O que é isso? Né? Bom, a premissa é a seguinte. Bom, tanto eu quanto você, quanto todos os nossos ouvintes aqui, Marcos, tem uma necessidade por saúde, por alimentação, por respirar, por Sim. tomar água, por ter afeto, né? Por ter um pouco de aventura na vida, por ter lazer, por se Uhum. sentir justiçado, né? Por ter justiça na vida, por bem-estar. Tudo isso que eu vou falando, você vai assinando porque é verdade, né? Tanto eu, quanto você, quanto o CEO da Amazon, quanto o catador de reciclável na rua. Todos seres humanos, todos iguais em suas necessidades, né? Agora, se eu tô com muita fome, né? Passei o dia inteiro, não consegui o meu tempo para almoçar. O que você vai sentir? Vou começar a me sentir irritado, né? Vou começar a sentir que não consigo mais produzir, seja lá o que for, porque eu tenho uma necessidade fisiológica iminente de que ou eu como, ou, ou o sentimento que brota é esse, e aí eu fico azedo, né? A partir que Exatamente. você comeu, é tiro e queda. Você, opa, mudou ali mudou o seu sentimento, né? Na hora, isso acontece muito comigo. E acontece com você e com quantos profissionais não acontece isso nas demandas do dia a dia de uma corporação, de um instituto, de uma empresa, seja lá de onde for, né? Uhum. Agora, isso é muito óbvio, né? Agora, por exemplo, poxa, cheguei no meu dia ali do trabalho, dei bom dia para a recepcionista, ela nem me olhou na cara. Todos os dias ela me dá bom dia, aquele dia ela não me deu bom dia. Nossa, será que eu fiz alguma coisa? Nossa, o que aconteceu? Que será que eu fiz que engatilhou isso? Será que é pessoal? Será que aconteceu alguma coisa com ela que não está bem? E de repente você vai para sua mesa de trabalho com todas essas minhocas na cabeça, né? Porque um padrão que você está acostumado de um bom dia não foi te dado, né? Uhum. Então, alguma coisa talvez aconteceu com aquela pessoa, com aquele ou com aquela recepcionista, que fizeram com que ela estivesse se sentindo amargurada naquele dia, ou se sentindo triste, ou se sentindo angustiada, ou se sentindo, enfim, impossibilidade de dar o bom dia, que fez com que você tivesse gatilhos internos e ficasse incomodado, e Sim. ficasse desequilibrado, e ficasse. Entende? As pessoas já começam a se impactar aí. E aí você não sabe que aquela recepcionista, enfim, tiveram N situações que fizeram com que ela estivesse se sentindo daquela maneira, né? Uhum. E aí já reverberou para você. Então, eu acho que isso já é muito ilustrador também de necessidades não supridas geram sentimentos negativos que podem reverberar para dentro e para fora. E aí, como você recebe isso, também reverbera para dentro e pode reverberar para fora. Então, você Uhum. começa a ver também como as coisas se impactam, certo? E como, quando a gente começa a aplicar CNV, a gente percebe talvez esse padrão da pessoa que não te deu bom dia. Você vê, nossa, Sim. tá tudo bem, percebi que você não me deu bom dia hoje, você costuma me dar bom dia. Aconteceu alguma coisa? Gostaria de compartilhar? Você vai falar, aconteceu, mas eu não gostaria de compartilhar. Ok, obrigado. Se você precisar, eu tô aqui, tá bom?
Ou, nossa, obrigado por perguntar. Realmente, hoje de manhã, meu filho acordou com febre, eu tive que levá-lo, né, às pressas ali para o SUS, porque a febre aumentou, a fila estava grande, não consegui ser atendido, enfim, né? Hum, E então não estou no meu melhor dia hoje. Nossa, sinto muito em ouvir isso. Realmente parece uma situação que causaria esse tipo de frustração, de angústia, né? De ansiedade. Então, olha, tranquilo. Se você quiser qualquer coisa, sabe onde é minha mesa, pode me falar, tá bom? Ai, tá bom, muito obrigado. Você vai mudar o dia da pessoa, você sanou as suas minhocas na cabeça e você ainda fortaleceu um vínculo, né? muito bom. Então, acho que aí Gostei tá dessa alguns exemplos práticos de como a coisa se dá. Sim, isso é interessante, porque acontece muitas vezes, né? A gente acha que o problema está com a gente, não fala nada e carrega por horas, às vezes por dias. E É, dessa maneira você até consegue ajudar outra pessoa também a encontrar um caminho melhor para o dia dela, né? super. Exatamente. Sim. Mas, André, agora entrando, já que a gente entrou para o lado profissional e como a comunicação não violenta pode ajudar a gente nessa jornada, existe um cenário muito comum onde a pessoa tem um chefe que, para ele, o mais importante é uma comunicação direta e autoritária. Esse cara não tá nem aí para comunicação não violenta. E é uma pessoa que costuma estressar o grupo, estressar o time se sente com medo de falar de uma outra maneira, aceita tudo, mas quando você vai observar o time, você vê que está todo mundo extremamente insatisfeito, não produz direito, o time tem conflito entre eles por causa dessa liderança autoritária. Como é que a comunicação não violenta pode ser uma ferramenta para lidar com essas pessoas que normalmente querem que tudo seja do jeito dela, quer enquadrar todo mundo? Existe um Uhum. caminho? Olha, essa é uma boa pergunta, Marcos. Ela é bem sensível, né? Porque acho que depende muito também da estrutura, né, daquela companhia, daquele instituto. Se tem um superior ainda sobre esse diretor, que talvez seja uma pessoa mais acessível, se tem uma boa dinâmica entre os funcionários que podem estabelecer entre si processo de comunicação não violenta e venham de baixo para cima, como em grupo, levar para esse diretor uma insatisfação, ou até mesmo reconhecer junto a esse diretor, olha, a gente tem junto, como uma empresa, uma necessidade de produtividade, certo? A gente tem uma necessidade de atender bem os nossos clientes ou de produzir X, né? Que essa é a nossa meta, para entregar Uhum, Y para N, né? Então, às vezes a gente vai precisar encontrar estratégias para mostrar que a maneira que ele está se comunicando está sendo um tiro no pé para a empresa e uhum, que reformular o processo de comunicação desse chefe pode ser parte do processo para melhorar uma entrega. Então a gente está tirando o foco do tipo, olha, o problema é você por você, o problema é você para a empresa. Mas claro, uhum. né? Colocar isso de uma maneira que não seja confrontando, né? Colocando, olha, a gente entende que você age dessa maneira porque você tem algumas metas que você tem que bater, correto, senhor diretor? Ah, correto, tenho mesmo, a gente tem que bater isso, e tá super difícil, tem 1000 coisas para lidar. Nossa, consigo imaginar 1000 coisas para lidar, você está numa posição de liderança, você tem que reportar para o presidente, você tem que reportar para não sei o que, tem os stakeholders, tem os investidores, né? É muito, né, muito pesado, é muita responsabilidade. Olha, a gente super entende, a gente é da sua equipe, a gente quer trabalhar junto. A forma que tem chegado as suas demandas para a gente está fazendo com que a gente não consiga produzir o nosso melhor, porque está afetando, certo, as nossas condições mínimas para a gente estar aptos a fazer o melhor trabalho possível. Será que a gente pode discutir algumas maneiras de se comunicar que vão fazer com que o time se sinta melhor? Ou até mesmo, será que a gente consegue definir alguns processos que pode ser, olha, a gente vai criar um formulário que toda vez que chegar uma fala, uma mensagem que não atravessou bem, a gente vai descarregar nesse formulário. E aí, Uhum. Joãozinho já falou que ele se voluntaria para compilar isso e construir um relatório sem nomes envolvidos para que você possa ver como é que está a temperatura da sua equipe. Tudo Legal. isso vai fazer com que você consiga analisar, certo? Como é que está a sua equipe para, né, você gerir melhor a equipe e conseguir tirar do papel o que precisa ser tirado.
Então, Muito você já bom. trouxe a CNV olhando para um viés de produtividade. Muitas Uhum. vezes, né, é o que o gestor, o diretor aí tá Não, olhando. muito bom. Pensar em formas, então, de se conectar com essa pessoa que às vezes não está muito aberta, falando o que ela acredita, né? Você compreendendo as dores dela, para depois sim comunicar quais são os efeitos que ela está causando no ambiente de trabalho. Então, Mas nessa exato. lógica, existe esse problema com o líder, mas também existem problemas que, inclusive, eu já vivi muito na minha experiência profissional, de ter uma pessoa no time que não está colaborando e que essa pessoa acaba gerando um impacto muito grande pelas intrigas que estão sendo criadas, pelos conflitos. E aí é um momento que tem que partir de cima para baixo, né? E o que que você acha, como líder, qual é a melhor maneira dele lidar com uma situação dessa? É chamando a atenção dessa pessoa na frente do grupo, para que ela entenda que ela está causando um mal danado, ou é alguma coisa que tem que ser tratado mais diretamente com esse colaborador? Eu acho que na posição do líder, se você tem alguém que está na sua equipe, né, que você supervisiona essa pessoa e que ela não está correspondendo, acho que antes de expor, né, a comunicação mais privada é mais acolhedora, né? Legal. É mais efetiva, porque assim que você expõe ou joga no grupo, você está deixando a pessoa desamparada, né? Você está Uhum. expondo ela, colocando problemas, e aí, no meu ponto de vista, você vai estar realmente queimando a pessoa, né? E aí isso pode ter outros efeitos. Se você traz a pessoa para a sua sala, pontua o que ela está fazendo que não está atendendo às necessidades da empresa, então veja, isso é o processo de observação que a comunicação não violenta traz, que é você pegar um fato. Olha, sei lá, Marcelo, nomeei aí esse funcionário. Bom, você trabalha com a gente já há 2 anos, certo? Já conhece os processos da empresa, você sabe o que a gente tem que produzir. Percebi no último mês que a sua produtividade caiu bastante em sentido a isso, e tenho também escutado relatos de que, enfim, a relação não está legal com seus companheiros, né? Isso me leva a crer, baseado nisso, que, né, que tem alguma coisa acontecendo. Tem alguma coisa acontecendo? Posso te ajudar? Quer ventilar? Mesmo como líder, você pode adotar uma postura empática, certo? Uhum. Então, assim, mesmo como líder, você, antes de tudo, é um ser humano, Sim. certo? E você sabe que a outra pessoa é um ser humano. Então, antes desses papéis sociais, entender novamente que o Marcelo talvez esteja passando por questões em casa que estão reverberando no trabalho, olha, talvez você não saberia se você não chegasse a ele com essa escuta aberta, né? E Uhum. talvez resolvendo ele, junto a ele, a entender que aquilo está impactando o trabalho, maneiras de que aquilo tem o seu valor. Claro, Marcelo, quero que você resolva seus problemas em família, mas a gente precisa de alguma forma trazer isso para cá, porque está impactando tudo. Como a gente pode chegar nisso juntos, né? Uhum. Traz a pessoa para junto, né? Não, então, não impor, mas o máximo possível tentar trazer a pessoa junto para uma solução. Não Lógico. deu. O Marcelo está insuportável, ele não quer se abrir, né? Bom, aí eu acho que pode até chegar num ponto de vale a pena manter o Marcelo na equipe, né? Uhum. Então, assim, a comunicação não violenta, eu acho que às vezes tem-se uma coisa pintada de que é paz e amor, né? E de Uhum. que não pode haver conflito, de que não pode haver um levantamento de tom, de que não pode haver até uma certa agressividade na maneira de se comunicar. O tem que já é muito impositivo, certo? Somos seres humanos. Às vezes a gente está exaltado. Às vezes a Uhum. gente sabe o que a gente está sentindo e a gente está sentindo o que a gente está sentindo. A gente vai sentir aquilo. É ser humano isso. Mas Perfeito. mesmo sob aquele sentimento, a gente consegue se comunicar de uma maneira em que a gente entende que a gente está atacando o fato e não a pessoa. Marcelo, você não é um você não é uma pessoa horrível. As suas atitudes estão ruins. Vamos olhar para essas atitudes e entender o que a gente pode fazer para melhorá-las, né? Então, separar a pessoa do fato.
separar fatos de julgamento. Isso são alguns princípios norteadores da CNV que ajudam, acho, nesse tipo de situação. Legal, legal. Esse processo é importante mesmo, porque às vezes o fim do relacionamento profissional pode ser um caminho pacífico também, né? Nessa jornada, para os dois. Pode. Às vezes o Marcelo nem queria estar lá, né? Mas, bom, talvez ele esteja esperando ser despedido. Talvez ele tenha dificuldade de verbalizar que ele não quer mais estar lá. Uhum. Tem mil possibilidades. Até abrir margem para esse diálogo de uma maneira honesta, sincera, acolhedora, pode fazer esse processo ser mais leve e mais justo, e a pessoa sai com a cabeça erguida. Porque Uhum. também acho que tem-se essa visão de, tipo, ser demitido ou sair é uma derrota, né? Isso também é uma construção social. Será que é uma derrota? Será? Uhum. Ou será que é uma oportunidade que se abre para todo mundo, né? Verdade. Às vezes você vai sair demitido com uma carta de recomendação, a depender da sua postura, né? Ou você Uhum. vai sair queimado e vai ter muito mais dificuldade. Então, até esse processo pode ser feito de uma maneira em que todas as partes se beneficiem. Perfeito. Muito bom, André. E aí, parando para refletir um pouco nesse processo, durante a minha jornada e nas empresas que eu passei, as pessoas não se sentem num campo seguro para se abrirem. Não se abrirem com relação às suas experiências profissionais, mas não abrirem com relação às suas emoções, do que elas sentem, da forma como as coisas estão sendo tocadas naquela empresa. Né? E qual é o melhor caminho para uma pessoa que sofre disso, que ela adora a empresa que ela trabalha, que ela quer se manter naquele relacionamento, mas tem uma coisa que está mexendo com os valores dela? Qual é o caminho para essa pessoa, sabe, desenvolver um diálogo onde ela se sinta segura de verbalizar isso e que ela não se exponha, de repente, numa organização que não dá tanta abertura para isso? Olha, essa é uma pergunta muito boa e um tanto complexa, né? Porque acho que misturam duas coisas. Mistura uma necessidade pessoal da pessoa, engraçado, fala assim, mas na necessidade pessoal dessa pessoa de trazer como ela está se sentindo e de receber essa escuta, só que num espaço corporativo que não tem essa cultura, né? Uhum, Então, isso realmente pode trazer alguma frustração para essa pessoa que não tem essa necessidade atendida. Bom, uhum, se tiver que partir da pessoa, eu diria que ela internamente pode ou buscar colegas de trabalho com quem ela se sinta à vontade para ter esse espaço de soltar, né? Claro que a uhum, pessoa que recebe também tem que ter esse tipo de sensibilidade. Ou ela pode, se conseguir levar isso para a chefa ou o chefe dela como um pedido. Será que a gente pode implementar um processo de check-in na nossa equipe? O que é um processo de check-in? Ah, todo dia, quando a gente chega e tem nossa reunião de, sei lá, meia hora matinal, será que a gente pode usar os 5 primeiros minutos para checar como as pessoas da nossa equipe estão chegando aqui hoje? legal. Escutar? Será que a gente pode implementar isso, chefe? Putz, não temos espaço para isso. Não temos espaço nessa empresa para isso. Talvez essa pessoa individualmente tenha que buscar por fora, seja um Uhum, par empático dentro da comunicação não violenta. Isso é um processo em que você encontra uma pessoa que você uhum, não tem uma relação de amizade, não tem um relacionamento amoroso afetivo, não seja da sua família, seja uma pessoa X uhum. que você se conectou em algum ambiente de comunicação não violenta e você propõe para essa pessoa, vamos nos encontrar periodicamente para ventilar as questões que nos pegam no dia a dia e se escutar pelas Legal. palavras da outra pessoa. Esse é um processo mágico, viu, Uhum, Marcos? Eu tenho um par empático já faz um ano e meio e muito me bom. resolve muita coisa na vida, sabe? Às vezes te dá até ideias, né, para lidar com os problemas. Exato, porque ao escutar o dele, eu reflito sobre o meu e entrego para ele o que eu escutei dele. Então, nesse processo de par empático, você evita dar recomendações, você Tá. evita dar sugestões, você está entregando aquilo que você está ouvindo, né? Uhum, Marcos,
né? Escutei você falar, terceira vez, né? Que eu escutei você falar do seu pai. Escutei você falar do seu pai, né? Realmente acho que está claro que tem uma questão a ser trabalhada. Uhum. Agora, é interessante, quando você fala sobre o seu pai, você pontua, às vezes, o como ele gosta quando vocês estão juntos num jogo de futebol. É, então, olha que legal, valorizar esses momentos, enfim, Uhum. já fui para outra seara aí. Mas eu quero dizer, esses processos de par empático podem ajudar a pessoa a nível pessoal, fora do ambiente de trabalho, a despressurizar. Dentro Essa do é uma ambiente de ferramenta, trabalho, seria uma oi? ferramenta do CNV. O par empático seria uma das É uma das ferramentas. ferramentas, né? Legal, Agora, legal. isso eu estou falando do ponto de vista individual. Essa pessoa que sente uma necessidade individual e não encontra dentro da corporação. Por Uhum. outro lado, uma corporação, uma startup, um instituto, qualquer que seja a instituição, que comece a entender a potência da comunicação não violenta como uma ferramenta para deixar a equipe, né, o time, muito mais propenso a trabalhar de maneira mais eficiente, em um ambiente mais acolhedor e agradável, pode começar a implementar de cima para baixo, né, algumas coisas estruturais na cultura da empresa. Como, por exemplo, esse processo do check-in. Quando todo mundo da empresa chega, tem um primeiro momento em que as pessoas podem ventilar como elas estão chegando, escutar, e isso já às vezes é tudo que a pessoa precisa para começar bem o dia e produzir melhor, né? Pode ter um processo de feedback em que vai ter, como eu te falei, formulários que a pessoa está escrevendo, como ela se sentiu naquele dia, naquela semana, aquilo pode de repente para alguém nomeado no RH, que vai ser a pessoa encarregada de olhar aquilo e trazer depois para o CEO da empresa como é que está a temperatura da equipe. Então, acho que assim, Uhum. falando de gestão de pessoas, gestão de equipes, a CNV entra com uma ferramenta muito testada e aprovada, né? Dentro de corporações e fora, de como você pode acolher aquela pessoa para que ela esteja no melhor de si para produzir o que ela precisa produzir para a empresa, né? Bom, Então, são umas esse, possibilidades. sim, esse modelo de check-in eu utilizei muito com a minha equipe uns 2 anos atrás, e toda reunião que a gente começava, a gente fazia um check-in e a pessoa não precisava verbalizar, que muita gente tem vergonha. Então, ela ia no chat, a gente ainda Olha que legal. estava fazendo reunião virtual, todo mundo botava no chat a emoção no início do nosso encontro, e é impressionante como isso desarma todo mundo. E era muito legal esse processo. E no final da reunião fazia um check-out. E Ah, pô, normalmente Marco. as emoções mudavam, a pessoa ficava numa energia mais elevada. Então, É um deixa processo. eu, se você me permite aqui vestir o chapéu do entrevistador por uma pergunta, o que levou você a implementar esse tipo de processo na sua equipe? Foi, inclusive, estudando um pouco de ferramentas. Eu não lembro se foi de comunicação não violenta, André. Foi algum conteúdo que eu achei super interessante, ou por algum processo que eu vivi em alguma dos workshops que eu participei, que eu vi uma transformação na feição do pessoal depois que as pessoas verbalizaram a sua emoção. Olha que legal. Ela, muita gente não tem consciência, né, nesse processo. Você nem sabe que você está vivendo uma emoção específica quando você verbaliza, caraca, eu estou assim mesmo. E aí você solta. É, Foi bem 100%. interessante. Muito interessante. Muito É, interessante perceber que intuitivamente ou por outros caminhos você chegou num processo que super condiz com a CNV, né? sim, E sim. talvez tantas outras empresas já adotem hoje, né? Não é que a gente está falando para um público que necessariamente é cru nesse tema. Acho que a Sim, CNV já vem numa ascendente de conscientização das pessoas verdade. entenderem o valor disso, de buscarem, que é muito valioso, né? Então espero que, enfim, que esse nosso bate-papo aqui também sirva para trazer novas ideias, além de Vai. reforçar o como é bom que elas já adotem outras que foram trazidas aqui. Boa. André, antes de fechar o nosso bate-papo, a última pergunta é: caso a gente esteja aqui conversando, algum líder esteja escutando a gente e queira
levar a CNV para dentro da organização dele. Eu quero trabalhar isso com o meu time, acho que vai trazer muito resultado para a organização, para as pessoas, vai trazer um ambiente mais leve e produtivo. O que você acha que seria o primeiro passo para a introdução de uma estratégia de CNV dentro de uma empresa? Muito legal, muito legal. Acho que tem aí um processo casado com um processo de inovação corporativa, que é descentraliza. No sentido Legal. de que você quer aplicar isso como CEO, como diretor, quem quer chegar junto com você nesse processo, né, dos seus Uhum. funcionários? Então, lança um formulário para os funcionários. Você sabe o que é CNV? Você gostaria de fazer parte de um processo? Você gostaria de ajudar num projeto interno que vai levar esse tipo de conceitos para dentro da empresa? Veja quem topa chegar junto. Chama essas pessoas, né? Ajude talvez a formar estas pessoas um pouco mais nos conceitos de CNV e dê a elas a prerrogativa de serem os líderes, talvez, do projeto. Uhum. Né? Veio o Flavinho do RH, veio a Marcinha ali dos produtos, veio o Cássio do relacionamento com clientes, veio a diretora de projetos. Essas pessoas se voluntariaram, legal. Uhum. Então, setoriza. Como é que vocês podem estar dentro do seu time, coletando feedback e aplicando esse processo no dia a dia, de talvez algumas vezes durante o dia, checar como é que está se sentindo, tarará. Então, azeita bem cada time, né? E um Legal. processo mais amplo, que às vezes pode ser uma vez por semana, uma vez por mês, junta a equipe toda e faz um processo de checagem, de separar as pessoas em pequenos grupos, às vezes com pessoas de setores diferentes, para elas se conhecerem e trocarem também. Uhum. Organize workshops, traga profissionais para aplicarem esse conteúdo e às vezes ajudarem a criar essa trilha interna, né? Uhum. Então, começar, assim, claro, quando a gente descentralizar, a ideia está centralizada às vezes no CEO, mas Sim, na aplicação do processo, empodere as pessoas, legal. né? Faça elas se sentirem que elas são parte daquilo. Isso é um processo de inovação, né? É você aproveitar-se de todos os cérebros que estão ali envolvidos para Uhum. tirar o máximo daquela experiência. E nesse Lógico. caso, tá focando no processo de comunicação não violenta, né? Mas Uhum. valendo também do capital humano que você tem dentro da sua instituição. Lógico. De repente também esse líder, esse CEO, se preparando para todas as ferramentas também da comunicação não violenta para que ele consiga trabalhar diretamente nas reuniões dele, né, com os seus Com liderados. certeza. Com certeza, acho que não dá para se excluir do processo, né? Para ele também é importante. Então, se para ele é importante, até mesmo investir numa série de workshops, numa trilha, num projeto pensado em qual que é o contexto específico daquela instituição, né? Hum, E como que a CNV pode encaixar, né? Se engendrar para lidar com as necessidades daquela instituição, certo? Porque a legal. CNV pode também se aplicar de diferentes formas a diferentes realidades, né? Então, tudo isso são possibilidades. Boa, boa. André, vamos chegando agora no nosso final. Queria te agradecer muito por esse bate-papo. Aprendi bastante com você agora sobre comunicação não violenta e é algo que eu me preocupo já há bastante tempo e que cada vez que eu escuto eu aprendo um pouco mais sobre essa tecnologia humana que ajuda tanto a gente a nos relacionar, né? 100%. Queria que você deixasse aí suas palavras finais aí, para que a gente encerre com o alto astral que a gente teve ao longo Pô, de toda com a nossa conversa. certeza. Muito obrigado por esse espaço, ó. Até adotando a comunicação não violenta, estou me sentindo energizado depois desse papo. Acho Legal. que estou me sentindo energizado porque acho que eu tinha uma necessidade de que essa conversa fosse fosse produtiva e de que ela fosse bem esclarecedora para quem está nos ouvindo, sabe? E Uhum. minha percepção é de que a gente realmente conseguiu trazer assim conteúdos bem interessantes de maneira clara. Isso faz com que eu me sinta energizado, me sinto com
bom. com energia, com vontade de seguir falando, energia de fazer acontecer, né? É um sentimento bem interessante, assim, meio elétrico mesmo, né? Que bom. Então, essa necessidade suprida me fez me sentir assim, por exemplo, né? Talvez eu estivesse até um pouquinho nervoso antes do nosso papo, né? Porque nunca é fácil falar aqui para as câmeras, saberem que vai atingir gente de todas as partes, né? E Verdade. aí, passar por tudo isso transformou aqui internamente. Então, só tenho a te agradecer, fico super empolgado com essa nossa parceria. Espero que quem esteja nos ouvindo aqui também se sinta assim pelas nossas palavras e que a gente possa, né, trabalhar em colaboração entre a gente e com outras pessoas que queiram receber esse conteúdo para difundir essas pílulas de honestidade na comunicação. Acho que se eu fosse resumir a CNV em uma palavra, ela é honestidade. Sim, com Honesta, certeza. abertura. Perfeito, André. Tenho certeza que essa parceria é fundamental, principalmente quando a gente fala em impulsionar negócios. Negócios são feitos por pessoas que gostam muito de se relacionar super bem, que a essência do ser humano é que tenha relações saudáveis. E isso daí não é só na vida pessoal, na vida profissional é fundamental. E eu sei muito bem disso ao longo dos meus 16 anos de mundo corporativo, como é importante esse cuidado. André, obrigado e Obrigado a você, Marcos. nos encontramos em breve. Um Com abraço. certeza. Grande abraço.